E aí, meus amigos viciados em física? Hoje vamos fazer mais uma aula de exercício sobre soma de vetores, regra do polígono. Então vamos para a primeira questão. Considerando que os vetores A, B e C satisfazem a equação vetorial A vetor mais B vetor é igual a C vetor, e seus módulos estão relacionados pela equação A mais B igual a C, responda ao que se pede. Como está orientado o vetor A em relação ao vetor B? Justifique o seu raciocínio. Ei, veja que ele somou o vetor A com o vetor B e teve como resultado o vetor C. E ele disse que o módulo de C é dado pela soma dos módulos de A com B. Ou seja, ele está dizendo que o módulo do vetor resultante C é dado pela soma dos módulos. Quando isso acontece, hein, pessoal? Quando os vetores têm sentidos o quê? Iguais, né? Quando os vetores têm o mesmo sentido, o módulo do resultante é dado pela soma dos módulos. Beleza? Então a letra A é isso. Ele quer saber qual é a orientação do vetor A em relação ao vetor B. Os dois têm o mesmo sentido, para que a soma vetorial seja dada pela soma dos módulos desses vetores. Certo? Letra B. Considere agora que a relação entre os seus módulos seja dada por A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Qual seria a nova orientação do vetor B em relação ao vetor A? Justifique seu raciocínio. Pessoal, quando é que o módulo ao quadrado da resultante é dada pela soma dos quadrados dos módulos dos vetores somados? É quando eles são perpendiculares, né? Porque isso aí tem até o cheiro de quê? Do teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Então, na letra A, os vetores têm o mesmo sentido, porque o módulo da resultante é a soma dos módulos. E na letra B, eles são perpendiculares, porque o quadrado do módulo da resultante é igual à soma dos quadrados dos módulos dos vetores somados. Beleza? Se ele tivesse dito que o módulo da resultante era dado pela subtração dos módulos de A e B, é porque os vetores A e B estavam orientados de que maneira? Ora, A e B, numa situação como essa, estariam orientados com sentidos opostos, né? Que é o caso em que o módulo é dado pela subtração dos módulos. Beleza? Vamos para a questão 2. A localização de um lago em relação à caverna pré-histórica exigia que se caminhasse 200 metros numa direção e a seguir 480 metros numa direção perpendicular à primeira. Aí ele quer a distância em linha reta da caverna ao lago em metros. Então, olha, você vai jogar aí 200 metros numa determinada direção e 480 metros numa direção perpendicular à primeira. Então você pode jogar, por exemplo, a primeira 200 metros na horizontal e a outra 480 metros aí na vertical. E aí você liga a origem do primeiro à extremidade do último, você vai ter o vetor resultante aí, que é o vetor que liga o ponto inicial ao ponto final, que é o que ele falou aí, distância em linha reta, do início ao fim, ou seja, da caverna ao lago. Então você tem um triângulo retângulo, é só aplicar o teorema de Pitágoras. Então vai ficar D ao quadrado igual ao quadrado mais B ao quadrado. Então vai ficar A ao quadrado é 200 ao quadrado e o B é 480. Então 200 ao quadrado é 40.000, 480 ao quadrado, 230.400. Então fazendo essa soma e tirando a raiz quadrada, a gente vai chegar em 520 metros, letra D de dado. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 3. Os ponteiros de hora e minuto de um relógio suíço têm respectivamente 1 centímetro e 2 centímetros. Supondo que cada ponteiro do relógio é um vetor que sai do centro do relógio e aponta na direção dos números na extremidade do relógio, determina o vetor resultante da soma dos dois vetores correspondentes aos ponteiros de hora e minuto quando o relógio marca 6 horas. Então, olha, pessoal, quando o relógio marca 6 horas, você vai ter o ponteiro das horas apontado para o 6 e o ponteiro dos minutos apontado para o 12. O ponteiro dos minutos é maior do que o das horas, né? De forma que ele diz que mede 2 centímetros e o das horas 1 centímetro. Então ele pediu para imaginar isso aí como vetores. O ponteiro dos minutos vai ser de 2 centímetros para cima e o ponteiro das horas 1 centímetro para baixo. Se você somar dois vetores, 2 centímetros para cima e 1 centímetro para baixo, vai dar quanto? 1 centímetro para cima. Então a resultante tem módulo 1 centímetro e aponta para o 12. É o que diz a letra A. Ok? Vamos para a questão 4. Indica as afirmativas verdadeiras. O módulo da soma de vetores é igual à soma de seus módulos.
Isso aí é verdade, pessoal? Claro que não, né? O módulo da soma de vetores só é igual à soma de seus módulos quando os vetores têm sentidos o quê? Iguais. Dois vetores com o mesmo sentido, aí sim, o módulo da resultante é só somar os módulos, né? Tipo 2 para a direita com 3 para a direita vai dar 5 para a direita, beleza? Mas no geral, o módulo da soma de vetores não é igual à soma dos módulos. Questão 2. O módulo da soma de vetores opostos é igual a zero. Verdadeiro ou falso? Falso, né, pessoal? Vetores opostos somados só dá o vetor nulo, ou seja, só tem módulo igual a zero, quando esses vetores opostos têm módulos o quê? Iguais, certo? Então, não necessariamente, só pelo fato dos vetores serem opostos, a resultante dá zero. Só se eles tiverem módulos iguais. 3. Dois vetores são iguais quando possuem o mesmo módulo? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Para dois vetores serem iguais, eles têm que ter as três características vetoriais iguais: módulo, direção e sentido. 4. Vetores com sentidos iguais necessariamente possuem a mesma direção. Verdadeiro ou falso? Agora sim, pessoal, verdadeiro. Se dois vetores têm o mesmo sentido, por exemplo, dois vetores para a direita, os dois vetores são horizontais, ou seja, têm mesma direção. Se dois vetores estão voltados para cima, ou seja, tem um sentido para cima, então os dois são verticais. Então, se dois vetores têm o mesmo sentido, necessariamente eles têm a mesma direção. 5. O módulo da soma de vetores que formam a figura fechada é nulo. Isso aí é falso, pessoal. Olha, vamos ver por quê. Olha esses três vetores aqui. Da forma como eles estão arranjados aí, eles estão formando uma figura fechada. Mas a resultante aí não é zero. Vamos ver isso. Observe que os vetores A e B estão em sequência. E o vetor C está ligando a origem do primeiro, que é o vetor A, até a extremidade do último, que é o vetor B. Ou seja, o vetor C é o resultado da soma de A com B. Se você passar C para o outro lado, você vai chegar aqui A mais B menos C é que dá o vetor nulo. E o que ele está dizendo na questão 5, no item 5 aí, é que a soma dos três dá o vetor nulo. Isso não é verdade para esse triângulo específico, certo? A soma dos três é diferente de zero. A mais B menos C é que dá o vetor nulo. Uma outra forma de ver isso é fazer o seguinte: coloca os três em sequência, aí fica assim, ó, A, depois B, arrasta C para que sua origem fique na extremidade de B, certo? Fica os três, cabecinha com rabinho de cada um, ó. Cabecinha de A com rabinho de B, cabecinha de B com rabinho de C, um atrás do outro. E aí, de acordo com a regra do polígono, o vetor resultante é o que liga a origem do primeiro à extremidade do último. Esse é o vetor R resultante, que não tem tamanho igual a zero. Então, a resultante aqui é diferente de zero. Então, só os vetores estarem formando uma figura fechada não significa que a resultante é nula. É necessário, pessoal, que além deles formarem uma figura fechada, eles estejam em sequência, como nesse caso aqui desse triângulo. A, depois B e, por último, D. Veja que está um atrás do outro. Aí sim a resultante é nula. Por quê? Onde é que está a origem do primeiro? Está nesse ponto verde aqui, que é a origem de A. E a extremidade do último, a extremidade do vetor D, está onde? Nesse ponto verde também. Se a origem do primeiro e a extremidade do último estão no mesmo ponto, que é esse ponto verde, qual é a distância entre esses pontos? É zero, porque o ponto é o mesmo. Então, a resultante aí sim é zero. A mais B mais D, essa soma vetorial, dá o vetor nulo, porque os vetores formam uma figura fechada e eles estão em sequência. Então, essa 5, para ela ficar verdadeira, teria que ter aqui assim, o módulo da soma de vetores em sequência que formam uma figura fechada é nulo. Aí sim estaria correto, seria verdadeiro, ok? Vamos para a questão 5. Dados os vetores A, B, C, D e E, a seguir representados, obtenha o módulo do vetor soma desses 5 vetores. Tá? Então, eu quero a soma desses 5 vetores desse plano quadriculado aí. Então, olha, o macete é já perceber que os vetores B e C têm o mesmo tamanho e sentidos opostos. Então, eles já se cancelam. É como se eles nem existissem aí. Tá? Você tem 4 para a direita de B com 4 para a esquerda de C, já dá zero. Então, a soma dos 5 vetores é só somar A com E com D.
Então, vamos fazer isso. Usando a regra do polígono, você vai ter o vetor A, depois o vetor E e, por último, o vetor D. Então, o vetor resultante vai ligar a origem do primeiro à extremidade do último, que é esse vetor R. E aí, para achar o tamanho dele, eu faço o quê? É só visualizar esse triângulo aqui. Esse triângulo vai ter altura de 4 unidades e base igual a 6. Então, agora eu aplico Pitágoras. Então, R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, onde x é igual a 4 e y é igual a 6, que são a altura e a base desse triângulo amarelo. Então, vai ficar 16 mais 36, que vai dar 52. Então, a raiz de 52 é a resultante, certo? Letra E. Beleza? Bom, existe outra forma de fazer essa questão, que é somar os vetores por componentes. Achar as componentes de cada um dos vetores e fazer a soma. Mas essa técnica eu vou ensinar para vocês em aulas posteriores, certo? Então, por enquanto, a gente só sabe a regra do polígono. A gente faz assim, coloca os vetores um atrás do outro. Vamos fazer a última questão de hoje. Analisando a disposição dos vetores BA, EA, CB, CD e DE, conforme a figura a seguir, assinale a alternativa que contém a relação vetorial correta. Ok, então pessoal, a técnica que a gente pode usar aqui é a seguinte. A gente tem aí os vetores formando uma figura fechada, certo? Se eles estiverem em sequência, a gente sabe que essa resultante da soma desses vetores tem que dar quanto? O vetor nulo, certo? O módulo tem que ser igual a 0. Então eu vou fazer isso, eu vou deixar os vetores tudo bonitinho em sequência. Então primeiro vamos identificar aqui os vetores. Eu tenho aqui o vetor CB, que é esse daqui, ó, vai partir de C até B. Depois eu tenho o vetor BA, certo? Vai dar origem até a extremidade do vetor, a origem é B, a extremidade é A, então vai ficar BA, certo? O próximo, da origem até a cabecinha do vetor, é o EA, certo? O próximo, da origem até a extremidade, é o DE. E o próximo, CD, certo? Então aí, todos os 5 vetores. Então, são mais esses vetores. Eu vou escrever em ordem, em sequência. Então, vai ficar assim. Vamos reescrever isso. Vai ficar CB. Depois vem em sequência BA. Certo? Eu já vou colocando ali. CB e BA em sequência. Então, CB mais BA. Vamos para o próximo. O próximo é EA, né? Só que eu quero eles em sequência. Veja que da forma como está, o BA e o EA está cabecinha com cabecinha. Então, eu vou inverter o EA. Vai ficar assim, ó, menos EA. Certo? Ele invertido. Aí o DE, vou precisar dele invertido também. Então, menos DE. Para ficar tudo em sequência. Então, eu vou colocando os vetores lá na soma. Ó, menos DE e menos EA porque eu coloquei invertido. E o próximo, o CD, vou colocar invertido também para ficar em sequência. Então, menos CD é esse vetor aqui. Então, eu vou lá e coloco na minha soma o menos CD. Pronto, agora todos os vetores estão em sequência. Então, essa soma aí tem que dar igual ao vetor nulo. Tá? Pronto, reorganizando isso aqui, tipo deixando BA e menos CD de um lado e passando o resto para o outro lado, trocando o sinal, a gente já chega à resposta. Certo? Que vai ser a letra D, né? Só mudou que está invertido aí. Então, colocando o lado direito para o lado esquerdo e o lado esquerdo para o lado direito, vai ficar assim. EA menos CB mais DE é igual a BA menos CD, que é o que diz a letra D de dado. Ok? Então, meus amigos viciados em física, valeu! Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Se gostou da aula, dê o seu joinha, curta a nossa página no Facebook, assista nossas aulas ao vivo no Periscope e valeu, meus amigos! Até a próxima!